Fala galera ligada no canal Entre os Limites, Eric aqui, e hoje eu trouxe mais uma questão muito interessante aí pra vocês, então já solta o dedo aí no like, compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva aí no canal, ative o sininho que é muito importante também para receber as notificações, e vamos ao vídeo. Bom, a pergunta é a seguinte, qual é maior? 67 elevado a 61 ou 61 elevado a 67? A gente vê que 67 e 61 são números primos, e a gente vê que começa a ficar um pouco mais complicado, né? Porque não dá para fatorar, porque são números primos. Então a gente vai ter que usar outro método aí, bem interessante. Bom, vamos lá. Eu vou lembrar para vocês algumas coisas aqui. A gente tem três opções aqui para esses caras. Ou 67 elevado a 61 é igual a 61 elevado a 67, ou 67 elevado a 61 é menor que 61 elevado a 67, ou 67 elevado a 61 é maior que 61 elevado a 67. Então, a gente ou vai estar trabalhando com uma igualdade ou com uma desigualdade. Se eu colocar aqui, então, ó, 67 elevado a 61 e 61 elevado a 67, aqui ou vai ser uma igualdade ou uma desigualdade. Se for uma igualdade, seria tranquilo, né? Porque a gente poderia multiplicar por menos 1, elevar por número negativo e fazer tudo, né? Praticamente. Mas se for uma desigualdade, se a gente multiplicar por menos 1, a desigualdade inverte. Se a gente elevar a negativo, a desigualdade também inverte. Então a gente vai tentar evitar fazer essas coisas para que, se eu chegar em uma conclusão aqui embaixo, eu possa voltar com ela e já saber o resultado aqui em cima. Como eu não sei, eu vou colocar o ou aqui, só para preencher. Então vamos lá. O que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro, porque eu vou tratar como uma desigualdade ou uma igualdade. Tanto faz. Então, vamos lá. A minha ideia, primeiramente, aqui é elevar a 1 sobre 61 vezes 67 dos dois lados. Então, eu vou ter o seguinte. 67 elevado a 61 elevado a 1 sobre 61 vezes 67. Ou, vou colocar o ou aqui sempre para preencher, 61 elevado a 67, opa, isso aqui está dentro do parênteses, elevado a 1 sobre 61 vezes 67. Então, como a gente tem uma potência de potência agora, a gente pode multiplicar os expoentes para resolver. Então, vamos ter 67 elevado a 61 sobre 61 vezes 67, ou 61 elevado a 67 sobre 61 vezes 67. Agora a gente pode cortar aqui, né, o 61 com 61 e o 67 com 67 nessa divisão. Então a gente vai chegar num cara bem interessante aqui, que vai ser 67 elevado a 1 sobre 67, ou 61 elevado a 1 sobre 61. Bem, o interessante aqui é que a gente tem um número elevado a 1 sobre o mesmo número. Ou seja, eu posso simplesmente representar esse cara aqui na forma de uma função. Então, eu posso chamar aqui f de x elevado a 1 sobre x, certo? Porque quando eu tiver x igual a 67, eu vou ter o valor 67 elevado a 1 sobre 67. Quando eu tiver x igual a 61, eu vou ter 61 elevado a 1 sobre 61. Então, se eu souber o comportamento dessa função aqui, eu consigo ver quem é maior e quem é menor. E para a gente estudar esse comportamento, a gente vai derivar essa função, tentar achar um ponto de inflexão nela, para aí sim a gente ver se a função é crescente, decrescente,
e achar aqui a correspondência. Se é maior que, menor que ou igual. Então, vamos lá. Vamos derivar essa função. f' de x. Como a gente tem uma função elevada a uma outra função, a gente pode usar aquela regra lá, né? Que nos diz o quê? Que primeiro a gente considera como uma função polinomial, né? Ou seja, como a base uma variável elevado a um expoente constante. E depois a gente considera como uma exponencial, em que a base é constante e o expoente é variável. Então vamos lá. Derivando como se fosse polinômio, a gente vai ter 1 sobre x vezes x elevado a 1 sobre x menos 1. Mas, agora vamos derivar como se fosse exponencial. ln da base, né? ln de x, vezes a própria função, x elevado a 1 sobre x, vezes a derivada da de dentro, que a de dentro aqui seria a derivada de 1 sobre x, que a gente sabe que é menos 1 sobre x ao quadrado. Então, a gente vai ter que f', se organizar direitinho aqui, e botar x elevado a 1 sobre x dividido por x ao quadrado em evidência, a gente vai ter 1 menos ln de x. Por quê? Porque aqui x elevado a menos 1 é 1 sobre x, 1 sobre x vezes 1 sobre x, 1 sobre x ao quadrado. Então, a gente tem 1 sobre x ao quadrado vezes x elevado a 1 sobre x. Então, a gente tem exatamente esse cara aqui. Então, por isso esse 1 aqui. E aqui a gente tem menos ln de x, que iria sobrar. Então, a gente deixa ele aqui. Agora, para a gente achar o ponto de inflexão dessa função aí, basta a gente igualar a derivada a zero. Então, vou ter 0 igual a x elevado a 1 sobre x ao quadrado, 1 menos ln de x aqui. Como esse cara aqui nunca vai ser zero e nem negativo, esse cara aqui tem que ser igual a zero, né? Para essa derivada zerar. Então, 1 menos ln de x vai ser igual a zero. Então, ln de x é igual a 1, né? E agora, pela propriedade logarítmica, a gente tem que x é igual a e elevado a 1, né? Porque a gente está no log na base e. Então, x é igual a e. Então, a gente já achou o ponto de inflexão aqui do gráfico. E agora a gente tem que ver se é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Para quem não sabe, ponto de inflexão é o ponto em que a função deixa de ser crescente e se torna decrescente, ou deixa de ser decrescente e se torna crescente. Eu tenho aqui o E, que é o nosso ponto de inflexão. E agora, para a gente saber, a gente pega valores antes de E e valores depois de E, para saber se a função vai ser crescente ou decrescente de E e crescente ou decrescente depois de E também. Então, antes de E, eu vou pegar f' de 1, mas eu não preciso olhar tudo. Como eu sei que isso aqui vai ser sempre positivo, eu só preciso me preocupar com esse cara aqui, que nem sempre vai ser positivo. Então, quando eu jogo f' de 1, a gente vai ter ln de 1. ln de 1 é zero. Então, eu vou ter 1 vezes um número positivo. Então, esse número vai ser positivo. No caso aqui, então, eu não vou colocar nem igual. Vou colocar maior que zero, ou seja, positivo. E para números maiores que E, eu vou colocar um fácil de ver aqui, E ao quadrado, e eu vou ter o seguinte, ln, vamos olhar esse carinha aqui no cantinho, vou colocar aqui embaixo, ln de E ao quadrado é igual a 2 vezes ln de E, né? Pela propriedade dos logs, né? Então, a gente sabe que ln de E é 1, então esse cara aqui é igual a 2. Então, a gente tem 1 menos 2 aqui.
Então, a gente tem um número negativo, né? 1 menos 2, menos 1. Menos 1 vezes um número positivo. Vamos ter um número negativo menor que zero. Então, a gente vai ter aqui menor que zero. Por que eu botei mais e menos aqui? Mais eu estou dizendo que a função está crescendo e menos eu estou dizendo que a função está decrescendo. Então, eu tenho um ponto aqui onde a função faz isso. Então, eu tenho um ponto de máximo da função. Agora que a gente já tem isso em mãos, a gente pode plotar o gráfico dessa função, na verdade, fazer um esboço, né? Para a gente ver se já consegue resolver isso aqui. Então, está aqui, a gente sabe que esse aqui é o ponto de máximo da função. E antes disso, a função é crescente. Então, vou fazer alguma coisa mais ou menos assim, que ela vai parecer com isso. E depois disso, a função é decrescente. Porém, a gente tem que ver que tem uma assíntota horizontal aqui em 1. É só a gente fazer o limite quando x tende ao infinito dessa função aqui, que a gente vai ver que tem uma assíntota horizontal em 1. Aqui. Bom, dito isso, a gente pode imaginar no nosso caso particular aqui, que o 61 fica aqui, né? Antes do 67. E o 67 mais ou menos aqui. Não sei se está dando para ver. Bom, está dando. Então, a gente tem que... Aqui, ó, o 61 elevado a 1 sobre 61 é maior que 67 elevado a 1 sobre 67. Então, aqui embaixo, a gente já sabe que 61 elevado a 1 sobre 61 é maior. Então, basta a gente voltar os passos que a gente fez aqui, que a gente vai chegar na nossa solução. E a solução é essa aqui. Então, a gente tem que 67 elevado a 61 é menor que 61 elevado a 67. E agora, eu vou fazer um bônus aí. Eu vou enunciar um teorema que já dá para demonstrar com o que a gente fez aqui. A gente pode escrever assim. Teorema. Se E é menor que A, que é menor que B, então temos que A elevado a 1 sobre A é maior que B elevado a 1 sobre B e, assim, A elevado a B é maior que B elevado a A para todo A e B aí que a gente tem, né? Maior que zero. Maior que E, na verdade. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Mais uma vez, se inscreva no canal. Ative o sininho aí para receber as notificações. Comentem. Deem dicas e sugestões aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais. É isso então. Valeu. Até a próxima.